Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Que o amor dele, que o seu Espírito possa inundar a sua vida, o seu coração e conduzir todo esse momento aqui em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, né? Quero louvar a Deus, quero interceder, pedir para que Ele conduza esse momento, conduza cada segundo, cada detalhe aqui, para que seja realmente uma experiência espiritual, algo que você reconheça no seu coração que Deus realmente está se manifestando na sua vida. E só que isso não pode ser só o meu clamor, tem que ser o clamor do seu coração. Então eu vou te dar 1 minuto para você corrigir de repente essa motivação e falar: Deus, realmente, às vezes eu venho para cá e esqueço de que o mais importante é pedir que o Senhor fale comigo, que o Senhor afine o meu ouvido para identificar a sua voz, que o Senhor sintonize o meu espírito para sentir o teu espírito. Você já reparou que às vezes a gente esquece desses pequenos detalhes para afinar a gente, quando nós vamos cultuar o Senhor, ou vamos simplesmente ler a palavra, ou ouvir um louvor na nossa casa, né? Eu quero nos sintonizar, amém? Feche seus olhos, fale com o Senhor, fale com o teu Pai, fale com as tuas palavras, mas coloca o teu coração com honestidade diante do Senhor. Põe todas as suas dúvidas, os seus receios. Deus, Ele é soberano, Ele já sabe o que está no seu coração, Ele já sabe o que está dentro de você. Ele quer que você externe isso para Ele e você fale com Ele. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Estamos aqui, Pai, para como igreja glorificar o Teu nome, cultuar ao Senhor e ouvir a Tua palavra que nos santifica, que nos limpa, que nos liberta, que nos cura. Pai, eu te peço que ao decorrer da ministração, Pai, que essas curas venham ser manifestadas, as curas físicas. Se há alguém enfermo, Pai, que a enfermidade não resista à tua santidade, ao teu poder, à tua presença, assim como aquela mulher com o fluxo de sangue simplesmente tocou na orla do teu manto, que era o simbolismo da tua palavra, das leis levíticas, e o poder do céu fluiu para ela foi curada. Pai, que possamos tocar na Tua palavra hoje, que ela venha chegar viva nos nossos corações, e que nenhuma enfermidade física, emocional ou espiritual possa prevalecer, e que a cura venha a ser estabelecida, e o Teu nome glorificado. A mesma coisa eu peço, Pai, para quem tem problemas espirituais, que estão presos, não foram libertos ainda, Pai, que haja libertação, à medida que a Tua palavra vai alcançando nossos ouvidos e corações. Senhor, que haja provisão, que venham a existir as recompensas celestiais e materiais que o Senhor reservou para aqueles que creem, Senhor, e que tudo isso venha a acontecer com um só propósito: testificar, testemunhar e confirmar que o Senhor está presente, que o Senhor é um Deus vivo e eterno, e que o Teu nome é e será sempre glorificado no nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso concordando com essa oração em nome de Jesus? Aleluia! Semana passada, né, eu fiz uma leitura aqui de Mateus 6, numa reflexão. O bispo Marcelo pregou pela manhã e eu ministrei à noite. E preguei o tema que é o certo da maneira certa. Quem esteve aqui no domingo passado à noite? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, vocês vão pegar a segunda parte, porque eu não consegui dar a primeira parte. Quem não ouviu, pode ir na web, no YouTube, e ouvir a primeira parte, tá? Que é faça o certo da maneira certa. E quero continuar, porque foi tão gostoso e eu não consegui abordar todos os temas que eu queria abordar, não é? Eu preferi trabalhar bem aquilo que estava sendo dado, e essa manhã eu vou dar essa continuidade. Então, fala assim comigo: o certo da maneira certa. Mateus 6 é poderoso demais. Eu já preguei muitas palavras sobre Mateus 6. A candeia dos olhos, o Pai Nosso, está tudo em Mateus 6, é uma sequência, é um bombardeio de revelação em Mateus 6. E geralmente a gente sempre vai lá para o último versículo, Mateus 6, 33, que é: mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque
é um versículo que resume bem a motivação de todo o capítulo, né? Então, está o foco na causa e está o foco no efeito, ou seja, a causa, a busca do reino, efeito, ser acrescentado. E o crente é bom para ouvir coisa que vai ser acrescentado, né? Ah, vou te acrescentar dons, aleluia, vou te acrescentar prosperidade, aleluia, mas eu vou te retirar algumas coisas, o aleluia vai diminuindo. Quando para buscar alguma coisa eu tenho que me esvaziar de algo, já não gosto muito de ouvir, mas é para acrescentar, pastor, pode falar à vontade. Tudo que for para acrescentar, conversa comigo, mas para retirar, por favor, dá uma dosada aí, que eu não gosto muito não. E eu também não gosto. Só que o problema é que os versículos anteriores falam para retirar muita coisa. Porque Jesus trata exatamente isso. Muitas coisas boas, coisas certas, que fazemos da maneira errada, ou não fazemos da maneira correta. Ele fala da oração. Uau, eu gosto que vocês oram. Ele fala de doar. Tem algo contra doar? Dar um prato de comida, dar uma roupa, uma ação social? Tem alguma lei contra isso? Fala assim, não tem, mas ele fala, tem gente que eu não gosto de ver fazendo isso, está lá, eu posso ler, não vou repetir, porque isso eu falei no culto passado. Então ele fala, eu estou louco que vocês façam isso, mas faça igual eu respeito, igual eu quero que seja feito. Então ele vai passando ponto a ponto, e mostra claramente que há coisas certas, que fazemos o que é certo, mas da maneira errada. Então fala assim comigo, detalhe. Tudo está no detalhe, gente. E eu falei isso no domingo passado. Se você for analisar pessoas de sucesso e pessoas sem sucesso, ou no caminho do sucesso, o que vai diferenciar ambos não é o diploma, porque todos são formados no mesmo curso, não é nem a idade, que muitos têm a mesma idade, não é nem as parcerias, os recursos, e até o dinheiro, que às vezes todos tiveram acesso à mesma quantidade de dinheiro que puderam ter quando começaram alguma coisa, mas está no detalhe. A pessoa que vence, ele vai no detalhe, ele vai na excelência, ele faz bem feito para não fazer duas vezes. A pior raça do mundo é o preguiçoso, e o preguiçoso espiritual, porque ele é o que mais trabalha. Porque sempre faz mal feito, e tudo mal feito tem que ser refeito. Tudo mal feito tem que ser refeito. Quer poupar seu tempo? Faça bem feito da primeira vez que te pedir. Quero ouvir um amém. Em tudo na sua vida, mas o foco aqui hoje é a questão espiritual. Por que não fazer bem feito a primeira vez que nos é apresentado? A cruz, por exemplo, entender a cruz é algo que está aquém do bem feito, porque muitas pessoas sabem que Cristo morreu na cruz por nós, mas não sabem a lógica da cruz, por que Deus permitiu. A nível espiritual, tem pessoas que são crentes, que entendem que a cruz e a morte de Cristo nos redimiu, mas não sabem explicar a razão da fé, porque estão o quê? Aquém, estão a um passo atrás. Essa matéria, meu querido, você vai ter que repetir até você aprender a responder, sabia disso? E isso se aprende perguntando, se aprende lendo, se aprende pesquisando, se aprende orando para que Deus te revele. Há várias maneiras de saber. Ah, não, pastor, estou satisfeito, eu vou na igreja, eu tenho a minha fé, herdei dos meus pais, inclusive, eu sou cristão, nasci na igreja. Para você, isso pode falar contra você. Pode ser pior você falar isso, porque você é um preguiçoso espiritual. Não quero bater em ninguém, mas você vai ter que refazer esse trabalho. Não tem como você não refazer. Então, fala assim, detalhe, gente. Cristo, ele gastou um tempo para falar sobre detalhe de cada situação, né? E eu falei sobre isso na semana passada, né? Falei sobre o doar, a forma de dar. O que uma mão dá, que a outra mão não fica o quê? Sabendo. Palavras de Jesus Cristo, não é minha não. Hoje nós vemos um monte de gente com experimentos sociais na internet, né?
disfarçando doação, para poder ganhar visibilidade. Uma coisa é você divulgar um trabalho social. Nós fazemos isso para encorajar pessoas a estarem conosco nessa missão. A motivação do coração é tudo, queridos. Nós não conseguimos ler a motivação de quem faz uma postagem, de quem divulga uma ação. Mas olha para cá, Deus sabe e sempre saberá. É impossível a gente julgar. A gente pode tentar, isso aqui foi porque quer aparecer. Você está pecando junto com ele, então nem faça isso. Mas uma coisa a gente sabe, a maior parte das pessoas não estão cumprindo o princípio que Cristo fala aqui na questão da doação, da solidariedade. Não é? Quantas, gente, eu fico revoltado, quantas instituições, porque eu já fui pesquisar, tá? Existem para levantar dinheiro quando há um terremoto, quando há uma enchente. Vocês não têm ideia do percentual do dinheiro que chega na ponta, lá na enchente. Tem empresas que são profissionais para levantar doações em desgraça, porque aquilo é um negócio para elas, não é uma questão de ajudar a humanidade. Isso aí eu não vou entrar aqui, senão vou começar a entrar em campos que eu não quero entrar hoje. Mas isso para dizer o quê? Que não é algo novo, é um problema espiritual antigo, que Jesus trata na palavra de Deus, para que nasçam as pessoas que vão ser conhecidas, claro que vão, mas por consequência, porque não dá para você esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, que inclusive é um texto que está também em Mateus 6, fala da candeia dos olhos, por exemplo. Muitos assuntos são aqui tratados, e nós temos que entender que nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Deus. Eu vou te lembrar isso hoje. Nós fomos chamados para sermos a imagem e semelhança do Altíssimo. Alguns ficaram alegres, outros ficaram tristes. Vou dar mais uma chance para você. Nós fomos chamados para sermos a imagem e semelhança do Deus vivo, meu irmão. Deus vivo. E eu expliquei isso várias vezes, e vou repetir até ficar rouco. Imagem e semelhança no hebraico são duas palavras diferentes, que é tselen e demult. Tselen quer dizer projeção, aquilo que projeta na terra. Demult quer dizer características particulares que só Deus tem. Deus combinou duas coisas, ele entregou para nós não todas as suas características, mas parte daquilo que lhe é característico como Deus. Olha que forte que é isso. Ele colocou na humanidade, em mim e em você. Fala assim, uau, eu tenho em mim características que o Deus Criador do universo possui, e Ele me presenteou com algumas delas. Isso é digno de um aplauso, não é? Você pode aplaudir o Senhor? Isso é digno de uma celebração. Deus colocou em mim características que só Ele possui, mesmo eu sendo falho. Mas Ele coloca com um propósito, que é imagem e semelhança, ou seja, Ele coloca características para ser o quê? Para ser projeção. Aqui, ó, uma projeção. Antigamente tinha o retro, hoje é o ecrã. Mas só muda o canal da projeção, que é uma fibra ótica. Sai de um ponto para ser visto de outro, não é? Lá atrás era quem lembra da transparência? 60 anos de idade, 50 anos de idade, 50 anos de idade, eu vou saber nessa idade, né? A transparência, né? O xerox, lembra do xerox? Aquela folhinha com cheiro de álcool, quem lembra aqui? Olha o cinquentenário aparecendo aí, tudo cinquentão. Xerox, não é mimeógrafo, eu falava xerox, mimeógrafo, que fazia e rodava assim com álcool, né? Olha só, nem o nome eu sei, que eu sou muito jovem, mas eles sabem o nome do negócio, é mimeógrafo, sei lá. Então, só muda a tecnologia, porque aquilo é quando você pega uma ideia, pega um conceito e arruma uma maneira daquilo que está de um lado aparecer aonde? Fala assim, do outro.
Exatamente isso que Deus quer. Ele quer pegar o que está na ideia dele no céu. Ele vai usar o mimeógrafo, vai usar o projetor, vai usar o ecrã de LED, ele vai usar o que for, para que você manifeste na terra aquela ideia, aquela projeção que ele colocou no céu. E você vai ser o quê? A projeção de Deus na terra, com características que só ele possui. Isso é muito animador, gente. Isso é muito animador. Desde que eu saiba realmente quem eu sou. Se eu desconheço quem eu sou, como é que eu vou ficar animado? Boa parte das pessoas que estão hoje no mundo desanimadas, que não sabem quem elas são, não sabem que ela tem esse propósito, que ela é uma imagem e semelhança de Deus, não sabe nem o porquê que isso existe. Então entenda isso, que Deus nos chamou para sermos a sua projeção aqui na terra. E o que é bacana é que cada vez que ele corrige, né, cada ponto que ele fala em Mateus, sobre doar, sobre orar, sobre intimidade, sobre várias coisas, ele acaba assim a frase: e receberão a vossa recompensa. Ou seja, ele revela um Deus que quer muito recompensar a sua igreja, mas não quer uma igreja que se move pela recompensa, se move pelo amor de estar com ele. Quando ele encontra essa pessoa que se move por ele, se move pelo prazer nele, ele fala: os céus não retêm para esse tipo de pessoa a sua recompensa. Tem pessoas que vêm buscar a recompensa e não vêm buscar o Deus da recompensa. O maior tesouro que nós temos é o Senhor, e Ele te galardoará em tudo o que você precisar, se você tiver nele a sua prioridade, o prazer nele, o prazer na lei dele, o amor por ele. Eu quero continuar aqui alguns pontos, para a gente poder crescer um pouquinho mais. 1 Coríntios 2, 14 a 16, fala algo interessante, que deve nos esticar sempre. Fala, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que é muito importante iniciar com essa reflexão? Porque muita coisa que a gente explica não vai entrar rápido na sua cabeça, ou na minha cabeça. Porque é um reflexo natural, é um reflexo carnal. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então é muito comum o pastor não ser compreendido, se a pessoa não usar ferramentas espirituais para compreender o que o pastor fala. Quando eu falo pastor, eu falo a Bíblia, falo até o que o Espírito Santo fala com você. Se você não usar ferramentas espirituais que estiquem a sua fé, você não vai conseguir entender o que Deus quer transmitir para você. Então, outro versículo que eu quero que você entenda é que tudo nasce daquilo que é invisível. Tudo que nasce daquilo que é invisível. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Isso é muito importante, isso é o princípio da fé. Hebreus ele é conhecido como o capítulo da fé, né? Porque ele vai dando vários pontos para ajudar a entender a fé. Tem uma pregação que eu fiz há um tempo atrás, que eu falei sobre fé e sobre ansiedade, que elas são muito parecidas. Quem ouviu essa pregação? Depois você procura e acha, é bem interessante essa reflexão. Tem pessoas, às vezes o ansioso parece ter muito mais fé do que o cara que tem fé. Porque o ansioso, ele é muito mais ativo, ele mexe muito mais, porque ele tem medo que aquilo não aconteça.
o que tem fé, ele é mais tranquilo, ele vai se movimentar cirurgicamente a cada passo que ele tiver que dar. E o que tem fé, às vezes, passa por alguém que não tem fé. Mas os mundos foram criados de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, tudo que Deus permite você enxergar na sua mente, na sua emoção, em especial, quando a palavra de Deus toca o seu ouvido, o seu coração, é porque já existe no mundo espiritual. Já foi gerado, eu quero ouvir um amém. É uma questão de tempo para poder acontecer. Em especial isso, se você, quem sabe o que eu estou falando? Quando você tem uma ideia porque ouviu um versículo bíblico, você entende isso? Uma ideia surge, um pensamento surge porque você está ouvindo uma palavra, uma imagem vem na sua cabeça, porque uma palavra te inspirou. Guarda essa imagem, porque isso é só uma questão de tempo para ela acontecer e vir para a sua mão, em nome de Jesus. Eu profetizo que toda imagem que a palavra de Deus produzir na sua mente vai se realizar e vai ser rápido, não para você ter rápido, mas para que Deus venha a ser conhecido e glorificado através de você o mais rapidamente possível, em nome de Jesus. Eu libero na sua vida essa palavra, em nome de Jesus. Mas é para a minha profecia, o que eu falei no princípio, toda imagem que nasce na sua cabeça, que vem do quê? Da palavra de Deus. Você é obrigado a se envolver com ela, a se envolver com o Deus da palavra, a estar no espírito daquele que construiu a palavra de Deus. E eu sei que tudo que Deus te inspirar vai se realizar, porque o visível não nasce do que se vê, nasce daquilo que Deus coloca invisível na sua mente, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Então, eu quero ir lá para Mateus 6,14, né? Eu abordei o ponto da intimidade com Deus, do doar no culto passado. Eu quero continuar a sequência do texto. E Mateus 6,14 fala o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então tem aqui duas coisas no perdão. Tem um princípio espiritual, que é a fé, e tem um recurso natural, que é o próprio perdão. Lembra que eu falei? As coisas naturais, eu li agora, tudo que é visível, nasceu aonde? Fala assim, invisível. Tudo que é visível, tudo que é natural, nasce aonde? No invisível. Fala assim, invisível. Fala assim, espiritual. O espiritual gera o natural. Como é que eu gero um perdão? O perdão, ele é natural, ele é visível, é uma ação, sim ou não? Ou verbal ou silencioso, eu tenho que agir no natural para perdoar. Mas aonde é que ele nasce? Fala assim, espiritual. Nasce na fé. A fé no princípio do perdoar. A fé no perdão. Tem algumas pessoas que eu já tive que, ao longo do tempo, confrontar, e é mais chato porque são ministros do Evangelho, são diáconos, são pastores, né? E pessoas que tinham problemas com o perdão. Eu falei, como é que você vai fazer quando você tiver que pregar ou ensinar sobre o perdão para alguém? Você vai só ler? Ou você vai dizer que essa parte você não crê? Ah, mas eu creio. Você crê? Creio. Então por que você não consegue perdoar? Por que você não perdoa se você crê? Ah, é porque eu não senti. Então você não crê, porque o perdão de Deus é pela fé, não é pela justificação, merecimento ou sentimento. Ele fala, faça o certo, mas faça da maneira certa. Eu extraio o perdão de propósito, porque você vê que a oração do Pai Nosso nasce em Mateus 6. Quem que já orou o Pai Nosso aqui?
já estudou o Pai Nosso, já cantou o Pai Nosso. Também é algo que nasce no capítulo 6 de Mateus. Olha o tanto de coisa que está no capítulo 6 de Mateus. E na oração, ele fala porque ele está corrigindo as pessoas que oravam errado. Ele fala, não tem nada contra vocês orarem, mas vocês estão orando errado. Vamos lá em Mateus 6. Deixa eu achar aqui o versículo. Vamos pegar bem um princípio, vamos ler. Se não der tempo de pegar tudo, eu continuo outro dia. Eu acho que é importante a gente degustar aqui. Você pode dizer amém? Você tem tempo para mim hoje? Só preciso de mais 20 minutos. Olha só. Lá atrás, vamos voltar um pouquinho. Lá no 7. Não, lá atrás. Lá no 5. Não, só mais 2, 22. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. Gente, orar é muito bom, sim ou não? Orar é um pilar da vida cristã. Não tem como você ser crente sem orar. Orar é um pilar, é uma coluna espiritual. Não tem como viver sem oração. Mas ele fala, você pode errar no ponto mais importante. E nós sabemos que pilar que é mal construído vai ter problema na primeira tempestade. É ou não é? Porque é pilar. Você pode perder telhado, você põe de novo telhado. Você pode perder a decoração, você repõe a decoração. Mas perder um pilar, você perde a casa. Você destrói outros pilares, inclusive, na caminhada. Ele fala, olha, esse pilar é forte, mas se você colocar produtos nesse pilar que eu não pedi, vai ser um pilar frágil e você vai ter problema. Ele continua, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Eu dei um exemplo bem interessante no culto passado sobre isso. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Fazendo aqui uma parte. Tem gente que é chato orar perto dela, porque ele não tem assunto com Deus, ele tem só uma frase. Parece um gentil, como se Deus fosse surdo e tivesse que gravar aquela oração, de tanto você falar. Deus não é surdo e não tem Alzheimer, quero ouvir um amém. Aleluia. Ele não tem Alzheimer, não. Aí ele fala, porque pensam pelo que muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Aí nasce o Pai Nosso. Olha só como é que é importante você encontrar o contexto. Aí ele vai dar para o Pai Nosso não é uma reza. Fala assim comigo. O Pai Nosso não é reza, é modelo. Entendeu a diferença? Pai Nosso não é para ser repetido. Eu às vezes oro que estou cansado no Pai Nosso. Mas está errado. Ele é um modelo. Ele mostra uma ordem de diálogo e pontos a serem dialogados. Fala assim, ordens e pontos. Ele fala, começa a orar certo. Pai nosso que estais no céu. Não é essa a frase, mas qualquer frase que você for falar, quando for orar, que a primeira seja para exaltar o Senhor. Fala assim, ordem. Ordem. Ele fala, vai para o secreto. Vai com o Pai que vem em secreto e você vai seguir a ordem certa. Então para não errar, pastor, eu vou só decorar o Pai Nosso e vou mandar a brasa. Eu já fiz isso. Estou orando, rezando o Pai Nosso e a cabeça pensando nas contas do dia seguinte.
Eu estou pensando no filme que eu vi, na discussão que eu tive, não com a Viviane, que a gente não discute, mas com meu filho. Você foge, você está no automático, somente... Não adianta, meu irmão. Ele fala, eu quero que você vá para o secreto, aonde ninguém te vê, para que não tenha nem a desculpa de, eu não sei orar, eu não sei usar as palavras certas, eu não uso as palavras bonitas que o pastor usa quando prega ou quando lê. Ainda bem que não é um critério que está aqui dentro, né? Então não preocupa com o que Deus não preocupa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aí ele te dá um modelo, né? E nesse modelo, nem vou ler, que é para não te confundir. Ele fala sobre, começa adorando. Segundo, adorou, peça o governo. Peça o governo dele, que ele controle a sua vida, que o governo do céu venha estar na terra. Depois disso fala, Senhor, que a sua vontade se manifeste na minha vida. São pontos. Olha só a ordem e pontos. Adorando. Segundo ponto, governo, reino. Venha a nós o quê? O teu reino. Não tem que ser essa frase. Qualquer uma que você falar, serve. Deus, cala minha boca. É a mesma coisa. Venha a nós o teu reino. Deus, não me deixe fazer algo errado. Eu não quero fazer isso. Me conduza o meu dia de amanhã. É a frase, o quê? Venha a nós o teu reino. É uma frase, é um ponto que está ligado ao governo de Deus na sua vida. Pedindo, implorando, reforçando a sua abertura em ser governado por esse Rei Supremo. Segundo a sua vontade. Ou seja, Deus, aqui o assunto é a sua vontade, não a minha vontade. Depois, tem o ponto da provisão diária. O pão nosso, o quê? De cada dia nos dai hoje. Provisão diária. Nem fala, Senhor, que eu possa ir para o Caribe no ano que vem, não. Pode orar também, mas obedece à ordem, preocupa com o mal de hoje, que inclusive é o último versículo de quê? De Mateus 6. Eu te desafio a estudar Mateus 6 a semana toda. Eu lancei semana passada para o pessoal, te estendo aqui. Você vai chegar em casa, você vai estudar Mateus 6. Você vai ler um versículo por dia. E vai estudar, 1, 2, 3, você vai escolher. Mas você vai ler, você vai estudar Mateus 6. Quem pode dizer amém aí? Você vai crescer, cara. Que eu estou tentando não pregar outras coisas. Estou com vontade de falar outros tópicos e estou me segurando. Porque é muito conteúdo em Mateus 6. Então, a provisão diária. E dentro disso, ele chega no ponto que eu cheguei antes, que é o quê? O perdão. Eu tive que extrair do Pai Nosso o perdão para falar sobre perdão com a igreja, porque é outra coluna, é outro pilar da vida cristã e do Evangelho. Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos. Perdoa-nos, né, nós, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Está lá bem claro, porque se não perdoardes a quem vos ofendeu, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Fala assim, misericórdia. Perdão, igreja, é uma questão de fé. Eu vou gastar um tempinho aqui, porque tem gente aqui nesse culto, pessoas que eu conheço, e até quem eu não conheço deve ter esse problema também, porque é um problema crônico. Que a fé serve para tudo, mas quando chega na parte do perdão, ela dá um passo atrás, fecha a portinha do coração, liga o ouvido analítico e espera o primeiro erro do pastor para dizer, não é bem assim. Então eu vou tentar ser bem cirúrgico, para tentar não ativar as suas defesas contra a palavra de Deus, porque não é contra mim que você está defendendo, não.
Eu estou apenas lendo o texto, e quem me conhece sabe que eu tento ser o mais fiel possível à Bíblia e dar o mínimo de opinião minha, para que ninguém possa contestar o que eu estou pregando. Porque a palavra de Deus não é a minha palavra. E aqui você vê que o perdão é uma questão de fé. E o que o diabo alimenta em nós, para nós não perdoarmos? Eu vou te dar algumas razões que você dá para não perdoar, mesmo sabendo que nós temos que perdoar. Ah, pastor, eu não quero ter mais relacionamento com essa pessoa. Ah, pastor, o fulano não se arrependeu. O que mais? Ah, pastor, eu não senti de perdoar o fulano. Eu estou orando a Deus porque eu quero muito perdoar e queria aquela capa espiritual para poder me constranger no que eu vou responder. Eu estou orando, pastor, eu estou jejuando porque eu preciso perdoar uma pessoa. Aí chega em mim tudo espiritual. Mas eu não senti ainda de perdoar. São algumas frases que eu escuto que tenta justificar a ausência de perdão. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? A primeira frase que eu falei foi qual mesmo que eu esqueci? Pastor, a pessoa não se arrependeu. Ué, isso é entre ela e Deus. A palavra de Deus não fala que você tem que perdoar quem se arrependeu. Isso é Jesus que faz, com o sangue dele. Você derramou o seu sangue pela pessoa? Não, você não é o salvador dele, Deus é. Então ele, para ser salvo e perdoado, ele precisa se arrepender com Deus. Com você não é o Cristo dele. Agora você carece do seu perdão, da sua libertação. Se a pessoa que você não perdoa tem poder sobre você, vou te dar uma raivinha agora. A pessoa que você não gosta, que te machucou e faz isso e aquilo, ela até hoje manda em você. Ela tem poder sobre você, porque você não faz coisas que poderia fazer, não confia em quem poderia confiar, não se alegra como poderia se alegrar, porque essa pessoa que te machucou ainda tem poder sobre você. Você deu poder para ela e ela manda em você até hoje, silenciosamente. Você ainda é escravo da dor. E só o perdão pode tirar o poder dessa mágoa, desse machucado na sua vida. Cara, para de ser escravo do seu agressor. Quero ouvir um amém. Não seja escravo, porque se você não perdoou, você é escravo do seu agressor. Eu contei aqui um testemunho fortíssimo de uma pessoa que eu conheci, que ele foi abusado sexualmente pelo primo na adolescência. Ele ganhou um ódio muito grande desse primo, ao ponto dele vir para Portugal, passar na faculdade pública, em terceiro lugar, para estudar direito, para ser advogado e achar uma forma que ele pudesse matar o primo, sem ser condenado, ou ter a mínima menor possível. Ele no resumo de vida confessou isso, pediu perdão, óbvio, continuou a carreira dele como advogado. Mas repara, o poder que esse cara teve. Eu não sei se esse cara poderia ser um grande médico, um artista plástico, um pastor, um músico maravilhoso, um engenheiro. Mas aqui, o poder da agressão condicionou o ódio dele para uma formação. Para sempre, queridos, olha para isso é sério. Para sempre ele vai lembrar que ele é advogado porque o ódio o moveu. Para sempre. Esse foi o poder que ele deu para o cara que machucou ele. Isso é forte. E a igreja está patinando e não vive outras coisas maiores porque não consegue entrar no campo do perdão. Então, esse é um argumento. Outro argumento: ah, pastor, eu não quero mais lidar com essa pessoa. Quem que te ensinou? Que parte na Bíblia fala que quando eu perdoo eu tenho que voltar a me relacionar, a confiar de novo?
Se acontecer, foi porque Deus operou um milagre maior, porque pode acontecer, em especial em casamentos. Mas, se não acontecer, tranquilo. Se não se construiu confiança de novo, tranquilo, ele lá e você aqui, mas o perdão tem que existir. Eu quero ouvir um amém. E por último, eu acho que o que eu mais escuto é: eu não senti de perdoar. Olha para cá, grave isso que eu vou te falar hoje. Perdão não é emoção. Fala comigo, perdão não é uma emoção. Fala assim, perdão é um ato de fé. Se você tem que sentir para perdoar, você não perdoou nunca. Porque o perdão é sobre crer que eu posso liberar. E que o juiz eterno e supremo vai fazer a sua justiça. E eu não tenho nem que dar palpite de que justiça que é essa. Eu falo como alguém que eu já fui tentado a isso. Falei, Deus, eu posso sugerir a sua justiça? Só uma pequena sugestão. Porque se Deus quiser, pode ser que o cara vire um pastor, né? Morre para ele mesmo, mas serve a Deus. É a justiça de Deus. Mas eu queria algo mais doloroso. Aí Deus fala, você quer algo mais doloroso do que o cara se renunciar, morrer para si mesmo, com esse temperamento todo que ele tem, para fazer o que eu pedi para ele? Mais fácil para ele era que eu tivesse matado. Isso é coisa que eu já ouvi de Deus, tá? Eu falei, Deus, então desculpa, já não está mais aqui quem falou. A pena que eu pedi para ele era muito leve. A morte é muito leve para algumas pessoas. Sabia disso? A morte é muito leve para algumas pessoas. A vida é mais pesada. A reflexão com o tempo. Lidar no futuro com a atrocidade que você fez no passado, vivo, em especial convertido, meu amigo, mais valia a morte para alguns. Então, simplesmente perdoe. Porque perdoar é validar que Jesus está certo. Quando você fala, não vou perdoar, você está dizendo, Jesus, você errou nessa Bíblia, eu vou fazer parte do time das pessoas que querem atualizar a Bíblia e sugerir com a minha intelectualidade que se tire a parte do perdão, porque o Senhor se enganou nisso aí. Não faça isso. Jesus, ele nunca se enganou em nada, nada ele contradisse. Quem crê que Jesus está certo em tudo? Ele está certo em tudo. Ele não errou nada. Então, queridos, perdoe, se liberte. E lembre que o nosso perdão está condicionado a isso. Fala assim, o certo da maneira certa. Desassocie a questão emocional do perdão. E também do amor. Ai, pastor, você vai enrolar minha cabeça hoje. Se Deus quiser, eu vou te enrolar a cabeça hoje. Eu gosto muito de falar com pessoas que são bem estudiosos, né? E até mais antigos. E eu vejo que quase todo mundo que passou por seminário teve crise de fé, crise existencial, crise com Deus. Porque quando vão estudar em seminário a Bíblia, começam a se confrontar com alguns aspectos, mas nessa crise nasce um pastor diferente, nasce um crente diferente, nasce uma pessoa melhor, porque ele foi buscar, não na letra, mas em Deus, em Jesus, no Evangelho, nas suas experiências com o próprio Pai, as respostas que os deixavam desconfortáveis. E nasceram grandes homens e pregadores e heróis da fé nesse processo. Então é necessário que, por vezes, nós sejamos colocados em xeque, em confronto, em desconforto. Parece uma
uma contradição. Porque a gente fala, né, sobre intimidade, falei isso no culto passado, sobre o prazer de estar com Deus. Quem que sente que é gostoso estar com Deus? Lá no secreto. Quem tem experiência com isso, no secreto. Lá onde ninguém vê, não tem louvor, não tem nada. Lá Ele te renova, você chora como se fosse um congresso, e Deus enche o quarto, a sua cabeça é renovada, o seu coração fica leve, um peso sai do seu... parece uma libertação. Você até fala assim, nossa, eu estava endemoniado e não sabia, porque foi tão bom, só podia estar endemoniado, porque que peso que era aquele que estava em cima de mim. Não sei se alguém já sentiu isso aqui? É gostoso, não é? Mas quem também sente desconforto? Ou tem coragem de dizer que sente? Eu sinto. Eu sinto um prazer e desconforto diário com Deus. Vou dar um exemplo para você. Quando você conhece alguém que sabe, que gosta muito de você, quer fazer amizade com você, mas a pessoa tem uma posição social muito acima da sua, é um milionário, é simpático com você, quer que você vá em todo lugar que ele vai, quer que você vá junto, você vai uma vez, vai duas, mas você está sempre o quê? Quadrado. Falei, se esse cara pede para eu pagar a conta hoje, se ele pede para rachar a conta, eu não consigo rachar. Quem que já viveu isso? Já tive caso que eu fiquei preocupado. Falei, vamos almoçar ali, que é legal. Falei, vamos. O cara pede aqui, pede aquilo, e pede não sei das quantas. Eu vejo o preço do cardápio, por pessoa 50 e não sei o que lá, mais 30. Eu falei, se esse cara pede para eu rachar a conta com ele hoje, eu estou enrolado. Como um pouquinho, vou embora com fome, fico tenso, transpiro a comida toda já almoçando. Eu falei, gente, eu vivo isso com muita frequência, vocês não imaginam. Se ele pede, não, eu não quero nem pagar, se ele pede para rachar, não, nem a mim eu consigo pagar. E Deus dá graça, acho que o cara sabe, esse cara, eu gosto dele de graça, porque esse cara não tem dinheiro nenhum, coitado, deixa eu pagar para ele lá a conta dele, vai e paga tudo. Eu falei, eu sou crente demais nessa hora, gente. Falei, louvado seja o nome do Senhor, não passei vergonha, não envergonhei o Senhor, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor que ia ser, aí eu ponho em Deus a culpa, né? O Senhor que ia ser envergonhado. É isso aí, porque a pessoa te ama, mas Ele sabe que você não pode oferecer nada para Ele, Ele quer estar com você. Então é normal você sentir prazer de estar com Deus e desconforto também, porque eu ando com Deus e eu tenho que falar tudo que eu sou. Você conhece, né, Deus? Estou com vergonha de falar com o Senhor hoje, sabia? Eu estou fazendo umas coisas que eu não estou gostando, e pior, tem coisas que eu não estou fazendo que eu tinha que fazer. Prazer, fala assim, prazer e desconforto. Isso é o que se você vive no secreto com Deus. Pai nosso que estás no céu, Ele vai te inundar. Santificado seja o teu nome. Isso eu estou dando um modelo, tá? Não precisa dizer essas palavras, não. Venha a nós o teu reino, aí vem o prazer, Ele te limpa, né? Aí começa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque a despensa ficou difícil. Desconforto. Fala assim, prazer, desconforto. Perdoai as nossas ofensas. Aí quando você vai falar a frase, só que eu não estou podendo falar a segunda frase, Deus, hoje, porque eu não perdoei ainda quem me ofendeu. Ele fala, então não fala, você não crê? Ou você perdoa e sai desse quarto limpo, ou vamos ficar aqui até o final. Vai ficar vai repetir a provinha. Fala assim, prazer e desconforto. Quando você lida com alguém muito maior que você, e que está todo dia no seu quarto em secreto, é gostoso, mas também é desconfortável. Esse Deus que algumas pessoas pintam de intimidade, que não te põe desconfortável, eu quero te dizer que ele é questionável. Sorry. Ele é questionável. Então, não tem crente que não perdoa. Perdão pode ser dado com raiva. Ai, que raiva que eu posso matar. Porque não tem a ver com emoção, mas porque eu creio em Ti. Eu perdoo essa pessoa que me machucou. Pode ser na hora, pode ser no dia.
Pai, eu não posso nem ver, pelo amor do teu nome, não deixe o fulano cruzar o meu caminho, porque eu não respondo mais por mim, mas eu perdoo. Pode xingar palavrão se quiser também, mas eu perdoo porque eu creio em ti. Aí a sua arma cai, a sua defesa cai, as lágrimas brotam nos seus olhos, o coração aceita aquela palavra, e Deus libera ali vários hormônios no seu corpo, que eu não sei explicar, que a química funciona nessa hora no seu corpo, e você começa a sentir um grande alívio, um grande prazer nas tribulações. Quem pode achar, por favor, aí o versículo que fala sobre isso? Paulo fala, prazer nas tribulações, que eu quero ler com você aqui. Então, queridos, é uma questão de fé, e amor é igual. Amor não é sentimento, amor é fé. Porque se amor fosse sentimento, Deus não pedia para amar os inimigos. 1 Coríntios ou 2? 2 Coríntios 12, 10, por favor. Vamos ler. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? Ofensas são injúrias. Quando eu sou ofendido, ao ponto de ter que perdoar, porque eu fui injuriado, eu fui machucado, eu fui perseguido, eu tive a minha reputação cassada, eu estou ferido. Mas Paulo usa uma definição, porque sinto prazer. Aí eu tenho que invocar o versículo primeiro, né? As coisas espirituais só são discernidas o quê? Espiritualmente. O homem carnal não consegue entender as coisas espirituais. Só colocando isso na lente do espiritual que eu consigo entender. Como é que eu posso ter prazer? Resposta simples: perdoando quem fez tudo isso e amando quem fez tudo isso. Não porque merece, mas porque eu creio e amo a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. É isso que Deus nos chama, queridos. Isso Deus nos chama. Então, perdão é uma questão de fé. Eu ia entrar na questão do jejum, não vou entrar. São 11h50. São muitos tópicos, são muitos pontos. Mas eu acho que o que nós aprendemos aqui hoje é o suficiente. Ah, pastor, isso não é novidade para mim. Falei, graças a Deus, vai ser mais fácil você aplicar. Porque nem tudo eu vivo de novidade. Ai, pastor, trouxe hoje uma novidade, trouxe umas coisas do hebraico, uma coisa... Rapaz, fala assim, pilares. Pilares. Não adianta você ter todo o ornamento de uma casa e ter pilares fracos. O mal da igreja do século 21 é que não falta nada para decoração, mas estão com pilares fracos. Pilares fracos. Não basta saber o conceito do perdão, o conceito do amor, eu tenho que ter fé. Gente, isso aqui é uma questão, é uma reunião de pessoas que têm a mesma, fala assim amigo, fé. Fala assim, fé. Fé. Nós vivemos pela fé. A salvação é pela fé. Tudo é pela fé. Mas em algum aspecto da vida, na janela do universo, alguém nos tornou seres 100% decidindo de forma emocional. Eu não digo, eu às vezes falo muito isso, né? Tem que dar uma corrigida, porque as pessoas falam, não, pastor, quer que a gente seja robô. Ele é muito frio, ele é muito... Não.
Deixa eu te falar uma coisa, que eu esqueço de explicar, porque eu já expliquei várias vezes antes. Quando você perdoa pela fé, sem sentir, é impossível não ter sentimento. Quando você ama pela fé, sem amar, sem sentir, é impossível você não amar. Se você ler sobre psicologia e sobre sinapses, o que são sinapses? Sinapses são caminhos que o cérebro cria, impulsos. Quando você é treinado em alguma coisa, em reflexo, você vai estar criando impulsos elétricos. E quando você impulso a ouvir uma picanha, tem uma sinapse para picanha, sabia? Eu queria poder quebrar a sinapse da picanha de gordura, mas não consigo quebrar. Está construída aqui na minha cabeça a sinapse da picanha. Mas tem a sinapse também o quê? Do perdão. Tem a sinapse da música, tem a sinapse do amor. São caminhos que você vai formando. Quando você vê, quando você olha, quando você fala, o impulso elétrico que comunica faz assim, ó, e corre. E essa sinapse passa de um ponto a outro e vai ativar funções no nosso organismo que vai fazer o quê? Sentir químicos, hormônios, serotonina, ocitonina, tudo que é nina vai aparecer lá, vai aparecer choro, vai aparecer outras coisas, porque você percorreu o caminho das sinapses. Eu estou falando de ciência agora, tá? Não estou falando nada de espiritual, coisas naturais, é como é que o espiritual funciona na sua cabeça. Então, quando você, pela fé, aciona um perdão, uma sinapse é construída ou é reconhecida na sua vida. Aquilo vai atuar na hora no seu córtex cerebral e vai acionar pontos em você e uma reação química que você vai sentir o alívio. Aí você sente o perdão. Ai, que isso, que alívio é esse? Parece que é mágica. Não, é porque você, pela fé, sem sentir, perdoou e passou a sentir algo bom porque perdoou. Quem entendeu? O amor é igual. Pela fé eu perdoo o meu inimigo. E de repente a sinapse percorre, aciona caminhos e eu começo a sentir o quê? Misericórdia por ele. A misericórdia é sentida na minha emoção. Então eu não peço para você não sentir ou não ser ou vir a ser um robô. Eu peço para você mudar a ordem. Sentir porque eu creio, sentir porque eu tive fé, sentir porque eu tive prazer nas fraquezas, como Paulo disse. Porque eu tive uma ação espiritual e assim passei a sentir. E eu peço perdão a você, e podem depois cortar isso da net se quiserem também, que eu peço perdão à igreja, porque muita coisa é culpa da igreja você ser assim. Porque a gente prepara um ambiente emocional para você ser espiritual. Me perdoe como pastor, e peço perdão aos pastores que discordam, mas às vezes o teclado cadê o teclado? Esse bichinho aqui é espiritual. Tem gente que converte só com uma tum, já converteu. Porque foi na emoção da igreja. Você é músico, você sabe o que eu estou falando. Isso é desonestidade espiritual, me perdoa. E isso é culpa da igreja, que criou um modelo emocional para fazer as pessoas serem espirituais. Eu peço perdão para você. Nós temos que sentir sim, mas eu sinto porque eu sou espiritual. E aí depois começa a vir a emoção. É assim que sentia, sabe quem? Aqueles que iam para o louvor na caverna sem nenhum tamborim. Os que louvavam no Getsemane com os soldados chegando. É assim que sente os cristãos na China hoje, que não podem nem ler a Bíblia, tem que decorar para falar. Não são recursos emocionais que geram o espiritual, mas são recursos espirituais que produzem momentos maravilhosos emocionais. Não digo para você não sentir. Mude a ordem. O sentimento começa onde? No meu quarto, em secreto, com o Pai que vem em secreto. Me ouve e Ele vai me recompensar. Vocês estão me entendendo? Cara, a cabeça deve estar assim, né? Se eu te pus em crise, glória a Deus. Fico feliz com isso.
Porque são essas crises que vai gerar a vida em nós. Essas crises. É isso que me mantém e faz eu ser um pouquinho, segundo as pessoas que me rodeiam e mais próximas, você é muito chato, Wesley. É isso, eu sou chato, porque eu sou resistente a algumas ordens. Porque a Bíblia fala, eu gosto da oração, mas ora certo. Eu gosto do doar, mas doe certo. Eu gosto da intimidade, mas tenha a maneira certa de ser íntimo. Eu gosto do jejum, mas jejue certo. Então eu quero ser chato, igual Jesus foi chato em capítulo 6. Jesus, você está tão chato, eu estou orando na mesma. São os Enzos da Bíblia, né? Hoje em dia está muito na moda do... Não pode falar Enzo não, né? É um meme que rodou aí. Os povos, essas pessoas que não podem nada, é muito chato. Não, a Bíblia é assim, cara. A Bíblia é assim. Então eu quero que você reflita nisso e entenda. Faça o certo da maneira certa, em nome de Jesus. Amém? E se der tempo, no próximo culto, eu vou concluir falando sobre jejum, sobre alguns pontos que eu não falei agora aqui. Deixa o desafio. Estude Mateus 6, ponto a ponto. Deixa Deus fluir na sua vida. Entenda o propósito. E entenda por que ele termina como termina o capítulo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Quem foi abençoado aí? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fique no seu lugar, fique de pé. Vamos orar. Vamos adorar ao Senhor. Vamos fluir orações aos céus. Alguém tem algo para dizer aqui a Deus? Depois de tudo que você ouviu, veio algo na tua mente dizer assim, olha, eu preciso retratar isso com Deus. Agora é hora de você colocar em prática isso e falar, Deus, eu preciso ver isso diferente. E se você não perdoou alguém, meu irmão, não perde tempo, não deixa o diabo ter poder na sua vida, essa pessoa que te agrediu ter poder na sua vida, não deixa. Até porque o seu perdão está ligado a isso. Então hoje é dia de você liberar perdão, de você amar, de você entender que Deus tem recompensas, mas para aquele que faz o certo, da maneira certa. Então, feche os seus olhos. Antes do louvor começar, depois nós vamos adorar juntos, louvar, vamos nos derramar, mas é importante a sua declaração aos céus. Você não está no seu quarto, mas está em secreto, porque o que você ora em secreto é entre você e Deus. Eu não preciso ouvir a sua voz, nem saber a sua oração. Eu preciso que você ore. Que a palavra de Deus te mova para orar, te mova para tomar ações espirituais. Eu não peço a você hoje uma ação carnal, uma ação que você tenha vontade de fazer, mas uma ação que você entendeu pela fé, que é necessária ser feita. Um passo de fé que tem que ser dado. Então fale com o Senhor onde você está e fala, Pai nosso que estás no céu, você é exaltado, você é maravilhoso, você é soberano, você é eterno. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos. Sabe qual a parte que eu mais gosto da oração de Mateus? É o final do versículo 13. Que ele fala assim, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Ou seja, é como se eu concluísse assim, tudo que eu pedi, tudo que eu orei, eu sei que eu posso e que vai acontecer, porque eu sei quem o Senhor é e qual é o poder da sua interferência no universo, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre e sempre, amém. Esse é o teu Deus, Ele tem todo o poder, todo o reino, toda a autoridade,
toda a glória. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida. Então somente se achegue a Ele e aprenda a lidar com o prazer e com o desconforto. Com o prazer e com o desconforto, porque essa é a melhor caminhada do discipulado, é ser curado e amado por Deus, e ser desconfortável quando eu escuto a voz da mudança, a voz do ajuste que tem que ser feita na minha vida. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Se entrega a Deus com essa oração. Se entrega a Deus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu. Deixa o céu descer na sua vida, meu irmão. Deixa o céu descer. Deixa Ele se manifestar. Deixa Ele entrar. Se mova pela fé, se mova no espiritual. Se mova porque você crê, não porque você sente. Se mova, se mova, se mova. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia, nós deixamos, Senhor. Nós deixamos, nós pedimos o céu, o Teu poder em nossas vidas. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu reino, Tu é a glória, Teu é o poder para todo sempre, de eternidade em eternidade, Senhor. Nós te amamos e amamos nosso próximo. Nós pedimos perdão e perdoamos quem nos tem ofendido. Nós queremos ser crentes, mas só é crente quem tem fé, Pai. Não é crente quem vem da igreja. Crente é quem crê. Crente é quem tem fé. Pilares, colunas que não podem ser quebradas. E queremos restaurar essas colunas, restaurar esses altares no seio da Tua igreja, Senhor. Nos perdoe quando nós mesmos, pelos instrumentos que o Senhor nos deu, invertemos o processo e causamos mal à igreja, mal aos que aprenderam. Nós estamos aqui, Pai, para voltar atrás, para aprender a maneira certa, para fazer o certo da maneira certa, que a Tua Bíblia sempre esteve falando a mesma coisa. Senhor, nos ajude, Pai, na falta de
de fé, na falta de entendimento, discernimento. Nos ajude com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo. Nos faça crescer na Tua palavra, nos faça crescer em comunhão contigo, nos faça crescer em santidade e intimidade. Senhor, nos faça santos como o Senhor é santo, que a Tua palavra nos limpe, nos renova e nos governe, que não venhamos mais ser escravos do pecado, mas sim, Senhor, escravos da Tua palavra, do Teu amor, da Tua santidade, Senhor, da Tua vontade, que o Teu reino venha a ser reino de verdade, não apenas um conceito filosófico e bonito, mas um governo que governa os meus passos, que determina as minhas decisões, as minhas escolhas. Muda a nossa história, muda no individual, muda no coletivo, muda na igreja do Senhor Jesus Cristo da terra. Senhor, faça impactar este mundo com o Teu amor e com a fé dos santos destes dias, Pai, para que possamos renovar, pregar o Teu amor a toda criatura, e o ide de Mateus venha a ser cumprido, Pai, que todos ouçam, conheçam e se entreguem ao Senhor, como o Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Cante, adore, louve, exalte o Teu Senhor, exalte o Teu Deus. Senhor te abençoe e faça resplandecer a face dele na sua face. Você brilha onde você andar, que você venha a ser a imagem e a semelhança, a projeção de Deus com as características dele onde você estiver. Que venha a ser poder sobre você hoje liberado, autoridade, que bata em retirada tudo que não pertence ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tudo que não nasceu de Ti, tudo que não provém de Ti, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, não vem do Senhor a enfermidade, sai em nome de Jesus. Não vem para o Senhor, Pai, do Senhor a tristeza, a depressão, que ela saia em nome de Jesus. Pai, a escassez não provém de Ti, que ela cesse agora em nome de Jesus. Que venha, Senhor, a abundância, a provisão diária e constante. A preocupação se vai haver ou não algo bom amanhã, não provém do Senhor, que ela cesse agora em nome de Jesus. Pai, que os Teus atributos espirituais se manifestem em nosso meio. Pai, coloque autoridade. Pai, eu peço que os Teus anjos que delegam autoridade, Pai, possam estar vindo sobre cada um, colocando um manto especial, um renovo de autoridade, Senhor. Senhor, que possa agora estar nascendo, Pai, visões na Tua igreja, visões sobre o Teu povo, de um futuro diferente. Pai, que essa visão, que hoje é invisível, e só se pode ser visto em nossa mente, que ela venha estar nas nossas mãos, que ela venha se materializar, e que ela venha ser um instrumento de glorificação do Teu nome, Senhor. Pai, que as lutas, as causas do nosso dia a dia, Pai, que elas venham ter vitórias em nome de Jesus, e que em tudo o Senhor possa ser glorificado, Senhor. Eu intercedo, eu abençoo, eu uso o instrumento que o Senhor me deu, Pai, que é a voz, que é a palavra, que é a autoridade espiritual, para liberar no mundo espiritual palavras, decretos, para que a Tua igreja cresça e venha a ser abençoada, Senhor. Então que essas palavras não se calem, que elas ecoem, até que tudo se realize, e
que jamais suma de nossa mente, Senhor, o propósito, que é o Senhor ser conhecido, exaltado, glorificado, o teu evangelho pregado em toda a terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho Redentor, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, todos os seus dias, até o seu último fôlego de vida. Que toda a sua vida testifique, testemunhe e deixe claro para quem está à sua volta o tamanho, o poder, a largura, a profundidade do Deus Todo-Poderoso que te salvou com morte de cruz para a vida eterna. Seja abençoado, seja feliz, seja próspero, seja crente, seja espiritual e luz nos dias de hoje, no nome de Jesus. Amém.